Hoje eu queria falar com vocês sobre equipe multiprofissional ou multidisciplinar em cuidados paliativos. A importância da participação de vários profissionais, de várias disciplinas no cuidado é tanta, que no próprio conceito da Organização Mundial de Saúde sobre cuidados paliativos, revisado em 2017, ele fala, a organização fala, é um cuidado, uma abordagem multidisciplinar ao paciente que tem uma doença grave. Isso fala e denota a importância de você ter as várias profissões envolvidas no cuidado. Uma pessoa que sofre com uma doença grave tem a variação ou a dimensão biológica, tem a dimensão social, tem a dimensão espiritual, social, falado. São várias dimensões. Então, um profissional exclusivamente não consegue, por melhor que seja, por melhor formado que ele seja, abordar todos esses aspectos. Daí a importância de nós trabalharmos com uma equipe onde a gente possa trabalhar em conjunto, trabalhar de forma combinada, com interlocução, avaliando, analisando os problemas que esse paciente enfrenta, as várias dimensões do sofrimento e discutir formas e planejamentos de tentar abordar esse sofrimento, diminuindo o sofrimento total, o sofrimento nas várias dimensões que os pacientes apresentam. Isso, por exemplo, para exemplificar uma situação real, um paciente, por exemplo, que sofre de dor, uma dor crônica, nós sabemos que desde Cicely Saunders, na década de 50, que existe o conceito de dor total. Uma dor, ela não é só pelo componente biológico da dor. Ela tem um componente social e espiritual. Então, não é só com medicamentos que nós podemos tratar a dor do paciente, uma dor total. Nós temos que avaliar as diversas dimensões dessa dor e, a partir daí, com o conhecimento dessas diversas dimensões, com o envolvimento de vários profissionais, cada um com o seu saber, atuando de forma independente em determinado momento e em conjunto no planejamento de cuidado, nós conseguimos realmente ter resultados muito mais satisfatórios na melhoria da qualidade de vida desse paciente. Isso é uma coisa que é relatada nos vários estudos. Você não tem estudos em cuidados paliativos mostrando benefícios, vantagens do cuidado paliativo, melhora de sobrevida, com o cuidado paliativo sendo ofertado por um profissional ou por dois profissionais. Normalmente, são trabalhos mostrando uma equipe interdisciplinar, interprofissional. Profissionais com seus saberes, atuando em conjunto, analisando a situação peculiar de cada pessoa, individualizando o cuidado, traçando planos juntamente com o paciente e com a família, para que nós possamos atingir o grande objetivo sempre, que é a melhora de qualidade de vida, melhora de funcionalidade e uma sobrevida com qualidade para esse paciente. A equipe mínima de cuidado paliativo ela é considerada como médico, enfermeiro, psicólogo e assistente social. Nós sabemos que isso é um conceito, essa equipe mínima é um conceito baseado no que é possível fazer, no que é possível você ter minimamente para você ofertar um cuidado. Mas nós sabemos da importância também de outras profissões, como fisioterapeuta, fonoaudiólogo, odontólogo, e tantos outros profissionais que podem estar envolvidos no cuidado, garantindo um plano de cuidados mais elaborado e tratamento mais individualizado, e uma resposta mais satisfatória para a demanda daquele paciente naquele momento. Então, por exemplo, o médico, ele normalmente é mais a questão avaliação clínica, prescrição, ver o componente biológico, logicamente, sem esquecer a dimensão psicológica e as outras dimensões. Todos os profissionais envolvidos, analisam todas as dimensões, mas alguns com uma expertise maior para cada uma dessas dimensões. O enfermeiro, por exemplo, utiliza bastante conhecimento em relação ao cuidado, em relação à mobilização do paciente, quando o paciente já não tem mais condições de sair da cama, como mobilizar, como utilizar
o traçado, como fazer as mudanças de decúbito, integridade da pele, ferimentos. Não, então, é uma expertise que o profissional médico, por exemplo, não tem, que o psicólogo também não tem. Mas o enfermeiro ele acrescenta isso. Questão de administração de medicações, vias de acesso para a infusão de medicações, tanto em hospital como nos domicílios. É importante, fundamental a participação do enfermeiro e do técnico de enfermagem. O psicólogo vai analisar os aspectos psicológicos do sofrimento, né? Problemas emocionais, depressão, né? A não aceitação, tanto por parte do paciente como por parte da família, né? Como, lembrando sempre que a família e o paciente são a nossa unidade de cuidado, né? São eles que são o nosso objetivo. Melhorar a qualidade de vida deles, melhorar o enfrentamento, a maneira de enfrentar essa situação difícil é um papel nosso. Então, a dimensão psicológica fica na avaliação do psicólogo, né? Um paciente, por exemplo, que é um provedor da sua casa, né? Muitas vezes ele se vê do ponto de vista social anulado como provedor, né? Então, se ele era um único provedor, por exemplo, da casa, era um único trabalhador, que meios sociais eu posso utilizar para que diminuir esse sofrimento, essa angústia desse paciente? Então, o assistente social entra avaliando o que é que pode ser feito do ponto de vista de assistência social, benefícios, direitos dessa pessoa, enquanto a pessoa que está no momento de adoecimento, né, tirando essa angústia, essa responsabilidade que está em cima apenas daquele paciente provedor, né, e diminuindo também o sofrimento da família, que muitas vezes são pessoas que não tinham, de repente, são pegas de surpresa, não tinham uma alternativa, uma fonte de renda alternativa. Estou citando exemplos, mas as coisas são muito mais abrangentes que isso. Estou citando exemplos práticos da importância e da necessidade. Pacientes, por exemplo, que estão em tratamento oncológico, que fazem radioterapia ou quimioterapia, têm muito frequentemente alterações bucais, né? Então, atuar preventivamente com o odontólogo, uma avaliação da higiene bucal desse paciente, previne diversos desconfortos. E quando esse desconforto se estabelece, a presença do odontólogo naquele momento também, né, faz com que existem tratamentos específicos, né, ofertados pela odontologia, que aliviam esse sofrimento de uma forma muito mais rápida do que antes, né? Um exemplo de uma doença que chama mucosite, que é uma inflamação da mucosa da boca, que impede muitas vezes o paciente, inclusive, de se alimentar, e pode ser uma fonte de infecção grave, levando inclusive à morte, né? Com a abordagem da odontologia, através da laser terapia ou da prescrição de medicamentos analgésicos e anestésicos, né? Isso faz com que o paciente consiga se restabelecer de forma mais rápida, né? Na parte da fonoaudiologia também existem patologias, por exemplo, a demência avançada. Quanto é comum o paciente ter dificuldades de deglutição? Como é importante a presença do fonoaudiólogo nesse momento para proporcionar, né, aquela questão da dieta de conforto, para fazer certos tipos de atividade que não são da expertise nem do médico, nem do enfermeiro, nem do psicólogo, já falou, né, mas que são da expertise do profissional da fonoaudiologia, né, para favorecer com que esse paciente possa, ter por mais um tempo, a questão do conforto da alimentação, de sentir o gosto dos alimentos, né, ao invés de que a gente vê uma precocidade que não é o que a gente gostaria, que às vezes dói na gente, né, a utilização de vias artificiais de alimentação, como a gastrostomia ou a sonda nasoenteral, né. Isso promove uma alimentação, mas sem qualidade de vida para aquela pessoa. Você imagina que é como se a pessoa estivesse colocando um alimento em você, estivesse administrando o alimento, fornecendo o alimento, mas que você não passa pela boca. A outra situação também, que muitas vezes é confundido, e eu aproveito o momento, já que a gente aqui tem o objetivo também de informação, né, é a sede. Não é porque você está oferecendo água na sonda ou na gastrostomia que aquele paciente ele não está sentindo sede, né? A sede ela é sentida através de receptores dentro da boca, né? Então é importante que a gente passe as informações de que lubrificar os lábios, utilizar um pouco de água gelada na boca do paciente, até com spray, que não vai fazer com que ele engula, não vai fazer com que ele broncoaspire, mas que vai estimular esses receptores que fazem com que ele se sinta que está saciando a sede desse paciente. Então, cada um dos profissionais, a fisioterapia, né,
com a mobilização do paciente. Muitas vezes a pessoa fala, e reabilitação do paciente que já está em fase final? Sim, muitas vezes esse paciente consegue, por exemplo, o paciente que estava acamado por muito tempo, com alguma estimulação, pode ser sentado numa cadeira de roda, pode se deslocar para algum local, conversar com as pessoas novamente. Isso faz toda a diferença. A gente só sabe a importância disso. Do paciente que estava restrito a um quarto, e de repente ir para uma cadeira de roda, sentar numa área que é um costume nosso, que é da nossa região, e poder conversar com os vizinhos, com as pessoas, só sabe a dimensão disso quem já passou por uma situação como essa. Mas nós podemos dizer que já presenciamos o quanto é gratificante, e o quanto é gratificante para nós e o quanto de felicidade que gera para essa família toda. E várias outras situações, a parte respiratória também. Assim, a importância de você manejar, explicar, o controle da dispneia, do cansaço. Nem sempre o oxigênio é a única solução para a falta de ar. Existem situações em que o paciente está se sentindo com a falta de ar, que é uma sensação subjetiva, mas ele está saturando bem. Colocar muitas vezes a máscara de oxigênio é um desconforto a mais para o paciente. Então, o auxílio do fisioterapeuta nessa hora, para poder explicar essa situação de uma forma com a expertise que eles têm, faz toda a diferença também para a segurança da família.